Chamo-me Isabel Maria Correia Viegas de Abreu. Nasci em 18 de agosto de 1961 em Santo Tomé e Príncipe, no Hospital Aires de Menezes, na freguesia da Conceição. Seu pai e sua mãe também eram de São Tomé? Sim, meu pai é santomense natural, minha mãe é santomense de origem paterno cabo-verdiana e materno angolana, mas nasceram em Santo Tomé e Príncipe. Seu pai e sua mãe faziam o quê? O meu pai foi farmacêutico, sempre trabalhou na farmácia Epifânio, desde que eu nasci até cresci. Depois, nos últimos anos, trabalhou na farmácia do Hospital Central Aires de Menezes, como farmacêutico e como responsável também dos armazéns do medicamento. E a minha mãe trabalhou no tribunal. Antigamente só havia um tribunal, porque o meu avô foi escrivão no tribunal, a minha mãe trabalhou no tribunal e, por último, foi modista. Sua mãe também foi ministra? Sim, minha mãe foi modista, foi costureira. Minha mãe foi costureira. E como é que foi o seu percurso escolar? Eu estudei na escola Dona Maria Azus, primeira a quarta classe. Quinta e sexta estudei na escola Patrício Lumumba. Hoje Patrício Lumumba era Pedro Álvares Cabral, na telescola. E os últimos anos estudei no Liceu Nacional. E depois fez formação? E depois comecei a trabalhar como professora de posto, porque já tinha a nona classe concluída. Comecei a trabalhar na Escola Trindade de Sousa Pontes, na cidade da Trindade, onde fiz 5 anos. Comecei com uma pré-primária, terminei com uma quarta classe. Quando terminei, já tinha terminado o penúltimo ano de formação, já tinha direito a estágio. Fui para Patrício Lumumba como estagiária de professora de matemática, terminei a minha formação e fiquei por lá na Patrício Lumumba até o ano 1997. O que aconteceu em 97? Em 97 eu fui indigitada diretora da Escola Secundária de Bombom. Sempre foi o seu sonho ser professora? Sim, sempre gostei de ensinar, porque antes de dar aulas oficialmente, trabalhava também na escola de Pantufo, onde eu vivi muitos anos, como alfabetizadora. Ensinava as pessoas adultas a ler e a escrever à noite, voluntariamente. Por isso ganhei o gosto e candidatei-me para formar como professora. Como é que foi o seu percurso desde diretora da escola? Diretora da escola, eu fiquei no Bombom dos 97 até 2005. No ano letivo 2005-2006 fui transferida para a escola Patrício Lumumba de novo, como diretora. Fiquei na Patrício Lumumba durante 5 anos até o ano 2010. Em 2010 fui convidada para assumir o cargo no Ministério da Educação como diretora de administração escolar. 2010, 2011, 2012 acumulei as funções, 2011, 12 e 13 como diretora do ensino básico, diretora geral do ensino básico. Depois da direção do ensino básico, fui transferida para DEJA, que é a Direção do Ensino de Jovens e Adultos. Assumi o cargo de coordenadora do curso noturno ao nível do segundo ciclo do ensino básico, quinta e sexta classe, como responsável, até ao ano 2014. E 2014, fui convidada de novo para ser diretora da Direção-Geral da Administração Escolar. Fiz 2014,
2018, terminei o mestrado e fui transferida para a Universidade de Santo Tomé e Príncipe como professora de matemática e áreas afins. Eu já trabalhava na Universidade de Santo Tomé e Príncipe, no Instituto Superior de Educação e Comunicação, como professora extraordinária. Quando caiu o governo, eu fui transferida para a universidade, fiquei no ISEC como professora efetiva do ISEC de matemática até ao ano 2022. No final de 2022, fui convidada para ser ministra da Educação, Cultura e Ciências. E pelo facto de ter feito esse percurso todo na educação, para dediquei-me toda a vida à educação, trabalhei sempre na educação, ocupei diversos cargos, fiz mestrado na área de ciência da educação, na área da administração e políticas educativas. Por isso, pronto, aceitei o desafio, vim dar o meu melhor de acordo ao meu conhecimento. Queria perguntar precisamente isso. Quais é que são os principais desafios atualmente do sistema? Os principais desafios que eu tenho no sistema são as condições financeiras, recursos financeiros que são difíceis, porque há situações que eu conheço bem na educação. Se tiver condições, por exemplo, eu tenho muitas escolas degradadas, eu conheço bem as escolas todas, tenho na memória o mapeamento escolar, mas há muitas escolas degradadas, mesmo que se eu tivesse recursos financeiros, é a minha maior preocupação, é o problema de melhores condições de trabalho para os professores na sala de aula e também para os alunos. Nós temos graves problemas com outro desafio que eu tenho, é o problema de água e saneamento. Muitas escolas na comunidade não têm casas de banho em condições e umas também a comunidade carece de água, e então nós educamos as crianças para não defecar ao ar livre. Fazemos todo esse trabalho na sala de aula muito bonito, mas na realidade, quando chega o momento da implementação, as casas de banho muitas estão fechadas porque a comunidade não tem água. Então, esse é o primeiro meu desafio. E eu, por conhecer a educação, eu gostaria de deixar o cargo, deixando o meu legado, melhorando as condições de trabalho para os professores nas salas de aula. O outro desafio é o problema de ensino-aprendizagem. Por causa do sistema do ensino, mudou-se o currículo escolar e há muitos constrangimentos nas aprendizagens. Eu não vou entrar em detalhes, porque sou suspeita, sou ministra, mas há situações de regime do ensino-aprendizagem que não coadunam com a nossa realidade. Há muitas disciplinas que, por exemplo, hoje em dia, nós temos uma disciplina que é ação cívica, mas que não fala sobre educação para a cidadania. E a sociedade está no ponto em que chegou e as crianças passam um tempo na escola e a sociedade não corresponde às exigências da nossa educação. Queria precisamente falar consigo acerca do currículo, da formação destes alunos, e nomeadamente dessa disciplina de ação cívica, se existe alguma preocupação de passar estes conhecimentos, por exemplo, relativos à preservação da biodiversidade, do ambiente, para as crianças, para que possivelmente elas depois possam também ser conservadores. Sim, isso existe porque as crianças desde a tenra idade, na pré-escolar, que há alguns conteúdos no currículo que já falam sobre
a conservação do meio ambiente. E eu acompanho esse processo. E depois, durante o primeiro ciclo do ensino básico, as crianças têm a disciplina de meio físico social, que também contribui muito para a preservação do ambiente. Os conteúdos são claros, os professores fazem visitas de estudos, fazem trabalhos de campo com as crianças, dedicam. Depois, na quinta e sexta classe, também tem a disciplina de Ciências Naturais e Sociais, também falam sobre o meio ambiente, e a partir de sétima classe tem educação ambiental, e na oitava, nona já tem as disciplinas de geografia, que contribuem para a conservação e preparação do melhor uso do ambiente. Queria lhe perguntar também, em termos da possibilidade destas crianças terem acesso à escola, é generalizado, ou seja, a maior parte das crianças atualmente vai à escola, existem algumas que não têm essa possibilidade, como é que se encontra? Nós temos um acesso que ultrapassa 100%. Felizmente, as crianças vão para a escola, porque nós temos um sistema que, ao nível do ensino básico, é gratuito, obrigatório e universal, e então todas as crianças frequentam o ensino básico. E ao nível de pré-escolar, o Ministério da Educação assume os alunos na idade de 4 e 5 anos, o Ministério assume, embora os pais pagam uma comparticipação, mas ao nível do ensino básico primeiro ciclo, a comparticipação é muito irrisória, são por cerca de 4 euros por crianças. Por isso, e depois, a partir da sétima classe, que já é sétima, oitava, nona, que já são o terceiro ciclo do ensino básico, também o valor de propina são 1,50 € por trimestre. Em cada 3 meses eles pagam 35 dobras por crianças. E depois nós temos uma outra valência, que é a alimentação escolar, que contribui também bastante para o acesso das crianças à escola, porque há crianças que em casa têm dificuldades alimentares, mas vão à escola, fazem uma refeição quente diária. Nós recebemos apoio do PAM, é o Estado santomense que acarreta com a aquisição de produtos secos, e alguns hoteiros, pais encarregados de educação também fornecem às escolas hortaliças, e umas escolas também têm o horto escolar, que é trabalhado para produzir hortaliças que vão melhorar a ementa diária das nossas crianças. Como sabe, nós estamos aqui a fazer esta recolha de memórias no âmbito da candidatura de São Tomé à Reserva da Biosfera, e queria lhe perguntar se está a par desta candidatura e se teve algum papel neste sentido também. Eu, como Ministra da Educação, Cultura, Ciências e Ensino Superior, por inerência de funções, eu sou presidente da Comissão Nacional para a Unesco. Por isso, eu conheço todo o procedimento. A carta dirigida à Unesco para a candidatura de São Tomé e Príncipe como reserva da biosfera, São Tomé como reserva da biosfera, porque Príncipe já é São Tomé. A carta foi feita por mim em articulação com a Ministra do Ambiente, mas a ponto focal do Unesco. Nós estamos preocupadas com essa situação. E ao nível da educação, neste momento estamos a fazer um trabalho como para a preservação do ambiente, visto que o caminho a seguir é para a reserva da biosfera, que é, junto a alguns parceiros, nós conseguirmos instalação de painéis solares e apetrecho das nossas cozinhas com fogões elétricos, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho das nossas cozinheiras, que sacrificam muito no fogo a lenha, e também como forma de reduzir a extração de lenha para a feitura das refeições para as crianças.
porque gasta-se, há escolas que gasta-se muita lenha, e então essas escolas vai haver toda essa instalação de painéis solares. Brevemente nós já teremos, o acordo já está assinado, só está-se à espera de que cheguem os painéis solares. Estes parceiros foram parceiros internacionais? Parceiros internacionais, nós temos Banco Mundial, temos PAN, PNUD, que vai nos apoiar, e também o PRIASA. PRIASA também tem nos apoiado com melhoria de algumas cozinhas. Como é que foi este processo de candidatura à reserva da biosfera? O processo foi uma decisão do Conselho de Ministros, numa opinião, se Príncipe já é reserva, Santo Tomé nós temos o Parque Obo, que está num estado de conservação bastante avançado, melhoria, porque lá é um parque intocável, e as nossas condições, estamos a ver se nós tentamos, foi uma decisão, e então contactamos o Unesco, o Bureau do Unesco, o Unesco nos disse para apresentarmos as candidaturas e posteriormente virão os técnicos para trabalhar junto a Santo Tomé no sentido de ver se nós, de acordo aos critérios exigidos, se nós estamos ou não em condições. A primeira fase estiveram cá peritos internacionais que trabalhou conosco, fez visita ao campo e constatou-se que nós podemos enviar a nossa candidatura. Agora resta saber como é que será o processo todo. E quais é que foram os principais critérios que preocupavam mais Santo Tomé e que era necessário cumprir para efetivamente enviar esta candidatura? Critérios são a preservação do património nacional. Um dos critérios, primeiro, é a preservação do património nacional que nós temos aqui. Cultural como... Sim, a nível cultural como nacional. A nível cultural, nós já temos a candidatura de Tiloli, também, que já está bastante avançada. Só nos falta, já passamos a primeira, a segunda fase, falta-nos a terceira fase de candidatura de Tiloli, aí estamos felizes, de parabéns. E depois também temos candidatura das roças, que já passamos por 2 processos, já estiveram aqui peritos, já avaliaram, e também já estamos em 2 processos de candidatura das roças. O Tiloli, por exemplo, é um aspecto cultural que é vertido nas próprias escolas, é ensinado nas escolas? É ensinado nas escolas, sim, mas ensinados na prática, porque em todas as nossas escolas nós temos uma representação cultural dominada pelos meninos da escola, mas essa representação cultural vai depender do tipo da cultura da região. Por exemplo, nós temos a região sul, que tem o anguené, tem uma cultura que é só daquela região. E os meninos na escola também praticam essa cultura. Nós temos o Tiloli, que é dominada pela região centro em Mesoche e em Lembá, que as escolas de Neves têm Dança Congo, tem um mini Dança Congo, tem o mini Tiloli, a escola de Caixão Grande também tem o Tiloli, a escola de Bombom também tem o Tiloli, era o Quiná que eu ia dizer no Ribeiro Afonso. A escola de Ribeiro Afonso, a escola de Angulares, Porto Alegre tem o Quiná, porque a cultura é o Quiná, em Ribeiro Afonso e em Porto Alegre. Nós temos a escola de Boa Entrada, que tem a dança de bambu, que é uma tradição cultural. Só se vê naquela região da escola de Boa Entrada, em Monte Macaco, só naquela região. Nós temos também o Tafua, que é uma cultura da região de Monte Café. As crianças da escola de Monte Café também têm, as crianças dançam Tafua. Quando nós organizamos festivais,
qualquer atividade cultural ligada às crianças, que é feita pela educação, a representação cultural é feita pelas crianças das escolas todas ao nível nacional, porque nós dominamos ao nível nacional, todas as nossas culturas estão enraizadas nas escolas, porque as crianças já vivem dos avós, dos pais, já trazem isso enraizado em si, já têm o gosto, e há professores que também gostam, que são pagos pelo Estado com algumas horas complementares, como forma deles dedicarem algum tempo ao ensaio, ao treinamento dessas atividades culturais. E esse ordenado extra foi algo pensado porque... Foi algo pensado pelo Ministério da Educação como incentivo aos professores para dedicarem tanto ao desporto como à cultura e também ao outro escolar. Há pessoas que dedicam o seu tempo livre ao outro escolar, dedicam o seu tempo livre treinando os meninos na área desportiva, em várias modalidades, porque nós temos o desporto escolar, e que é representado por modalidades vindas de algumas escolas, do qual, em vez de nós fazermos o arranque do início das atividades do desporto escolar, e ela é representada por escolas de todos os distritos do país, incluindo a região autônoma do Príncipe. Cada escola com a sua modalidade desportiva, de acordo ao espaço físico disponível para treinar a determinada modalidade. E em termos da língua? Porque tem várias línguas, nomeadamente o angular. Essas línguas locais são ensinadas nas escolas? Na escola nós não ensinamos, oficialmente não ensinamos. Na região autônoma do Príncipe há o Lunguia, que faz parte do currículo, mas não é um currículo oficial, porque o currículo é nacional. Nacionalmente nós ainda não temos a legalização de utilização da língua nacional no nosso currículo, mas em algumas escolas os professores dominam algumas línguas locais e eles conversam com as crianças, e eu já testemunhei algo que a criança não entendia a língua portuguesa e o professor, pelo fato de conhecer a língua da região, ele falou com a criança a língua da região e a criança entendeu. Em algumas regiões a língua é usada. Queria lhe perguntar qual é que para si é a importância da candidatura à Reserva da Biosfera da Ilha de São Tomé ser aprovada? Isso é muito importante, porque internacionalmente nós seríamos conhecidos, internacional seria uma mais-valia para nós começarmos a preservar. Isso também vai contribuir para a educação das nossas crianças, como forma de aprender a preservar o que é nacional, porque a cultura, o ambiente é nacional, vamos preservar, porque a Reserva da Biosfera dispõe de regras próprias para... e depois isso contribui também para a educação, mesmo ao nível dos adultos, a utilização de nets, são regras que o país passaria a fingir como forma de preservar todo o patrimônio nacional. E atrairia também o turismo, porque as pessoas, de certeza absoluta, que a nossa ilha verde, com o nosso cacau, ela já é atraída pelos turistas a nível internacional, e se nós conseguirmos tornar Reserva da Biosfera Mundial do Unesco, aí seria uma mais-valia para São Tomé e Príncipe. E qual é que acha que seria o papel, por um lado, das comunidades e, por outro lado, dos jovens, em particular, nesta futura Reserva da Biosfera? Eu diria que nós temos que fazer um trabalho de sensibilização de uma maneira geral no país, mesmo partindo da educação, mas também há instituições que trabalham, que é o Ministério da Juventude, que também tem no seu pilar a juventude, e eles fazem o trabalho de sensibilização, porque isso tinha que passar
por sensibilização, muito trabalho de sensibilização nas comunidades, nas redes sociais, na comunicação social. Isso tinha que ser um trabalho conjunto e interligado. Fazer um trabalho de uma maneira geral e partindo ao mesmo tempo. E politicamente tinha que se assumir essa responsabilidade de tornar o país reserva da biosfera em termos de sensibilização. Dever-se a partir pelos decisores políticos, que é o pontapé de saída que eu já dei como Ministra da Educação, a Ministra do Ambiente está trabalhando e assim encadeia uma sensibilização em cadeia, passaria também pelos técnicos desses setores e posteriormente para a comunidade de uma maneira geral com a mesma linguagem. Todos tínhamos que usar a mesma linguagem para a sensibilização da população de uma maneira geral. Porque nas nossas escolas nós temos uma facilidade de sensibilização, que é o matutino e vespertino. Matutino é 10 minutos que os professores têm dedicado aos alunos, ao mesmo tempo, todos nas escolas ao mesmo tempo, em que define-se um tema, entoa-se o hino nacional, que é o hino do nosso país, da nossa pátria, que os alunos obrigatoriamente têm que aprender a cantar o hino nacional. Passa-se, depois da entoação do hino nacional, de uma maneira geral, para os professores e alunos, nós desenvolvemos um tema. Falamos sobre um tema qualquer, como ambiente, como violência doméstica, como abuso sexual de menores, um tema qualquer da atualidade, em que as crianças devem ter conhecimento e devem ser sensibilizadas para também servirem do elo de ligação para os pais, porque eles são a via condutora de informações aos pais. E depois, nos outros níveis de ensino, nós temos um tempo livre nos horários dedicados aos diretores de turma, que eles têm a possibilidade de estar 45 minutos com todos os seus alunos, que esse tempo serve para o professor também dedicar a sensibilização dos alunos com qualquer tema da atualidade. Por isso, na educação, nós temos essa vantagem se nós todos unirmos para a sensibilização e aproveitamos as crianças para o elo de ligação e caberá à juventude, aos adultos, politicamente, fazer a outra parte com os adultos. Eu reparei, quando nós andávamos pela ilha, que em várias escolas têm placares ou cartazes relativos a não deitar o lixo no chão. Sim, sim. Portanto, esta sensibilização para o tratamento dos resíduos, que é um problema que existe efetivamente em São Tomé, quando é que foi dado este impulso para esta sensibilização? Esse impulso foi dado já há muitos anos. Está-se a trabalhar, mas sabe, a sensibilização é o pior trabalho, porque isso trata-se de mudança de mentalidade. E mentalidade não se muda em 1 ano, em 2 anos. Mentalidade tem que ser um trabalho intensivo para a sua mudança, porque isso já está enraizado. Porque eu faço e tu não fazes e ele também não faz. E eu, quando chego em casa, os meus pais não fazem. E então eu, quando volto para a escola, eu vejo o professor a falar sobre isso. E o professor vai falando, não se cansa, e então vai se mudando a mentalidade. Mas nós estamos com ações intensivas nas escolas como forma de mudar. Depois nós temos o outro parceiro que é o poder local, que também deve contribuir grandemente para este tipo de sensibilização, porque é o poder local quem trata dos lixos na rua, e se colocarem os contentores e colocarem lá alguém para a sensibilização das pessoas que passam, que deitam lixo no chão, tem que haver também autoridade de Estado. Isso é uma coisa fundamental, a autoridade de Estado, porque há que se trabalhar nas leis, na legislação de sancionar as pessoas. Ver como outros países
que apanha, deita um papel no chão, mesmo um papel de pastilha, de chicletes no chão, a pessoa é obrigada a tirar do chão e colocar no lugar próprio, não a tirar garrafas, porque é o poder local quem tem, os bares, as lojas onde vendem, tem que ser uma sensibilização global. E enquanto esteve mais próxima da questão da candidatura também das Nações Unidas, qual é que acha que são a forma como a Reserva da Biosfera converge também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Sim, converge porque são parceiros que trabalham, uns financiam diretamente, financiam a parte de formação, que é mudança de mentalidade, que eles fazem a formação. Essa formação é massa, ao nível, por exemplo, da educação, formamos os professores com esse objetivo de mudança de mentalidade e, posteriormente, ela é transmitida para as nossas crianças. E os parceiros do Conevés, nós temos consultores vocacionados para determinadas áreas que atuam nessa área de têm tido intervenção direta. Dos parceiros internacionais, também qual é a importância destes parceiros internacionais para a resolução de vários problemas que a ilha também tem tido em termos de... Parceiros internacionais é sempre importante, porque cada parceiro tem seu objetivo. Eu, por exemplo, priorizo cada parceiro com o seu objetivo de acordo à função que cada parceiro exerce e vou aproveitando de acordo às necessidades, das minhas necessidades do parceiro. Falando nos parceiros das agências das Nações Unidas, nós temos parceiros, a educação trabalha, por exemplo, com o FINUAP, que sempre nos apoiou, é um parceiro há 30 anos, como o Unicef, que nos apoia também na reabilitação, na formação, na capacitação, em alguns momentos de campanhas de sensibilização. Nós temos PAM, que também já esteve, saiu e voltou, que também nos apoia com projetos de alimentação escolar, traçam as linhas e vão à busca de outros parceiros para trabalhar conosco. Nós temos o FINUAP, que também, temos o PNUD, que também nos apoia. São parceiros que nós trabalhamos. Temos o FAO, que também é um parceiro ligado à área da agricultura, também vai à procura dos outros parceiros com financiamento para apoiar a educação na matéria do horto escolar. Eles oferecem materiais para trabalhar no horto escolar. E sim, são esses parceiros com que nós trabalhamos. Os professores têm formação para estas ações de sensibilização ou são feitas ou chamam-se instituições externas ao ensino escolar para fazer estas ações de sensibilização? De acordo ao objetivo, de acordo ao tema. Há temas que nós, a educação, assumimos esse papel, temos técnicos competentes para fazer esse trabalho, mas há temas que temos que recorrer a outras entidades, a consultores, aos outros parceiros, para fazer o trabalho de sensibilização noutras áreas. Ok, é uma mistura de... Sim. Okay. E queria fazer também assim uma última questão, também não lhe quero tomar mais tempo, sei que tem tempo limitado. O que é que para si significa ser santomense? Para mim, ser santomense, eu sou santomense com muito orgulho. Sou santomense com muito orgulho. A minha idade, eu viajo, eu conheço muitos países, mesmo sem estar em funções, mas eu gosto de ser santomense, gosto de viver em São Tomé e Príncipe por causa da paz, da tranquilidade e da colaboração que os santomenses têm uns com os outros. Nós, os santomenses, somos uma família muito unida. Eu venho de uma família humilde, mas unida porque São Tomé e Príncipe nós temos um critério nosso que é um por todos, todos por um. Eu, se tenho, o meu familiar não vive mal, não passa fome, porque nós temos uma cultura vegetal
essa cultura vegetal em Santo Tomé e Príncipe, eu não vejo essa experiência nos outros países. Eu vou dar só um exemplo. Eu, por exemplo, tenho atrás da minha casa, eu tenho árvores de fruto, tenho que eu sozinha não consigo consumir as cajamangas, as mangas, a jaca, que é produzida no meu quintal. Mas a cada vez que eu faço a colheita, eu lembro-me que eu tenho uma irmã que ela não tem jaca no seu quintal e eu levo. E mesmo que ela tivesse, eu dou a minha jaca e ela também me oferece. Eu, se cortar uma pinha de banana-pão, conhece banana-pão? São muitas bananas, eu sozinha não consumo, mas eu, quando eu vejo, ofereço aos meus colegas, aos meus amigos, ofereço aos meus familiares. Essa banana, a fruta, nós usamos muita fruta-pão. Aí eu, quando tiro fruta-pão no meu quintal, eu não consigo consumir toda a fruta. Eu, se tiver peixe, eu viajo, trago sempre umas coisas, e por isso é que eu sinto-me santomense, gosto de ser santomense, porque isso é uma particularidade de Santo Tomé e Príncipe, que é um por todos, todos por um. Que em muitos países nós não vemos, não tem essa cultura de partilha, de amizade, de colaboração. Embora isso está perdendo, mas eu ainda continuo preservando essa cultura. E eu conheço muita gente que é da minha idade, que é mais nova, que preserva, porque eu eduquei os meus filhos assim. Os meus filhos são educados assim. Eu tenho 4 filhos, todos são formados, mas em termos de condições, cada um tem sua condição financeira, mas eu vejo a solidariedade entre eles e eu determino, eu já lhes disse, enquanto eu estiver viva, um que tiver melhores condições deve apoiar o outro. Tem que ter um transporte, nós damos transporte emprestado a quem não tem, aos amigos que não têm, partilhamos, é uma partilha. Por isso, Santo Tomé e Príncipe, eu sinto-me santomense. Eu quero lhe dizer muito sinceramente que cheguei a ponto que cheguei, mas fiz toda a minha formação em Santo Tomé. Toda a minha formação foi feita em Santo Tomé. Eu sou profissional, considerada uma profissional de qualidade, mas toda a minha formação eu fiz em Santo Tomé. Que é pouco comum, porque muitas das pessoas que eu tenho entrevistado têm feito a sua formação internacionalmente. Sim, mas eu tenho orgulho de dizer que eu fiz toda a minha formação até ao nível de mestrado em Santo Tomé. E eu, se fizer doutoramento, falo-ei também em Santo Tomé, porque eu nunca tive o gosto, o princípio de deixar Santo Tomé passar muito tempo lá fora. Eu tenho filhos em Portugal que já formaram, têm condições, mas eu vou de férias, eu vou julho, agosto, e fico 2 meses no máximo, e depois eu sinto-me cansado e digo, não, eu tenho que ir embora para Santo Tomé, porque o ambiente é diferente, é o meu conceito, é a minha maneira de ser, eu sinto-me bem, ser santomense, tenho o gosto e o orgulho de ter feito a minha carreira profissional em Santo Tomé e Príncipe, principalmente a carreira como professora que eu fiz hoje. Eu dou-me ao luxo de ter muitos alunos dirigentes, muitos mesmo. Inclusive, eu tenho colegas, hoje ministros, que foram meus alunos. E por isso eu sinto-me orgulho de ter muitos diretores que foram meus alunos. Sinto esse orgulho.